Olá, está no ar o nosso podcast Lantri. Nosso alô de hoje vai para algumas pessoas da nossa comunidade, cheia de gente linda, que certamente conhece a nossa pessoa convidada. Flá Lacerda, Paloma Destro, Erika Duque, Simone Abel Mota, Isa Fonseca, Juliana Cetrim, Paola Guiar, Ana Carolina, Juliana Neves. Gente, hoje estamos na presença de uma pessoa inteligentíssima, detalhista e apaixonada pelo que faz. A Aline Cristina atende pelos pronomes ela, dela. É formada em comunicação social, mas foi no design institucional que encontrou seu verdadeiro propósito profissional. Com mais de 12 anos dedicados à educação corporativa, atua na criação de soluções de aprendizagem inovadoras e de alto impacto. Especialista em storyboards e roteiros para diferentes recursos educacionais, acompanha todo o processo de desenvolvimento do briefing à entrega final, com foco em engajamento e resultados. Entusiasta da educação e adepta do lifelong learning, acredita no aprendizado contínuo como caminho essencial de evolução pessoal e profissional. Aline, eu não consigo mensurar a honra e o prazer de poder interagir com você aqui nesse espaço. Muito obrigada. Manu, eu fico feliz pelo convite, né, primeiro, e também por poder participar desse podcast, e principalmente por poder falar sobre um tema aí tão relevante nos dias de hoje, né? Acredito que está aí povoando a mente de muita gente. E já que a IA veio para ficar, então bora falar sobre isso. Maravilha. E com a gente também está aqui a Luciana Martins, que vai trazer também aqui as suas máximas e também a sua contribuição para que esse papo possa fluir da melhor forma possível. Obrigada, Luciana. Obrigada a vocês. Bem-vinda, Aline. Uma honra ter você aqui. Eu que agradeço, Luciana. Vamos juntas. Vamos juntas. Aline, para começar, na sua visão, em que momento a inteligência artificial deixa de ser um recurso de apoio e passa a ameaçar a originalidade do processo criativo em aprendizagem corporativa? Olha, Manu, eu acredito que isso possa acontecer quando a gente passa a ser dependente da inteligência artificial. Então, é quando a gente deixa de ver as ferramentas de IA como uma ferramenta de apoio para facilitar o nosso trabalho e passa a ser totalmente dependente delas. Ou seja, a gente não consegue fazer mais nada, por exemplo, sem recorrer ao chat GPT. Então, hoje eu percebo que existem, por exemplo, DIs que têm uma certa resistência em utilizar ferramentas de IA, né? Acreditam que elas é algo passageiro e é só o momento, né? Só está na crista da onda, ou tem um negacionismo aí, mas também tem DIs que já é o oposto, né? Tem DIs que já não conseguem fazer mais nada sem utilizar a ferramenta de IA. Por exemplo, não consegue mandar um e-mail para o cliente sem recorrer ao uso do chat GPT. Então, para esse segundo grupo de DIs, eu acredito que a IA possa, sim, se tornar uma ameaça, né, ao processo criativo, ao processo de desenho da aprendizagem. Porque o que acontece? Quando a gente terceiriza o nosso processo de raciocínio, né, de pensar, a gente meio que acaba entrando no piloto automático mental, ou seja, a gente começa a ficar mais acomodado, mais preguiçoso, não quer, né, não quer pensar, não quer exercer a criatividade, porque a gente está delegando tudo para as ferramentas de inteligência artificial. E só para deixar claro aqui, gente, eu não sou contra o uso das ferramentas de IA, pelo contrário, no meu dia a dia eu uso aí em vários momentos do processo de aprendizagem. A questão aqui é como dosar esse uso, né? Ou melhor, como usar essas ferramentas, né? Porque quando a gente delega tudo para as ferramentas de IA, meio que a gente vai acabando perdendo o nosso valor diante do mercado para essas ferramentas. Eu fico imaginando, Aline, assim, imagina que, para quem está nos ouvindo aí, gente, aí para quem não está inteirado dessa expressão DI, design instrucional, eu fico pensando assim, antes nós fazíamos os brainstorms com pessoas, a gente reunia pessoas de equipes e núcleos diferentes, de áreas diferentes da empresa, colocava todo mundo na mesa para poder falar a respeito de um assunto, para dali saírem ideias. Eu fico imaginando que a IA pode ser mais um, né?
mais uma participação nesse processo, porque eu acho que o mais barato é a gente poder reunir todo mundo, né, não? De juntar as pessoas, de trocar uma ideia, Sim, porque assim, tem as experiências em relação às coisas. sim. Então, um jogo de videogame, por exemplo, alguém pode usar o jogo como pano de fundo para uma entrega, para um projeto. Só que a experiência de quem jogou é tão importante quanto a descrição pormenorizada do jogo, né? Uhum. Como eu falei, eu acho que a forma como a gente utiliza essas ferramentas, né? E você meio que já está precipitando que eu já ia falar sobre essa questão da cocriação com as ferramentas de IA, né? Mas eu vou deixar isso mais para frente. E aí, pegando o gancho no que você ia falar, mas assim, o que você considera, Aline, que é insubstituível no trabalho de um design de aprendizagem? Aquilo que nenhuma IA vai conseguir replicar, por exemplo. Então, Manu, eu acredito que, como com a chegada da IA e nos próximos anos, o que deve se sobressair serão as soft skills, né? Que são as habilidades humanas. E que, pelo menos por enquanto, as ferramentas de IA ainda não conseguem replicar, da mesma forma que um ser humano. Então, aqui a gente está falando de comunicação, de escutativa, de empatia, de criatividade, curiosidade. Você sabia, Manu, que no último relatório sobre o futuro do emprego deste ano, do Fórum Econômico Mundial, eles citaram, e está entre as 10 habilidades assim que serão mais valorizadas até 2030, está justamente a criatividade e a curiosidade. E veja bem, a curiosidade é uma coisa que assim é inato do ser humano, né? A gente já nasce curioso, criança é curioso. O problema é que, às vezes, ao longo da vida, a gente vai perdendo essa curiosidade. Então, eu acho que é o momento da gente retomar essa curiosidade, né? Não seja no quê? De buscar aprender, por exemplo, a usar essas ferramentas, ou buscar aprender, ter curiosidade em questionar esses resultados, né? O que eles trazem, questionar os pressupostos. Então, assim, a criatividade também. A criatividade nada mais é do que o quê? Baseado nas nossas vivências, no nosso repertório. É isso que torna o humano, né, ter esse poder de inovação. Então, eu acho que mais do que nunca, essas habilidades que é do ser humano serão mais valorizadas aí diante das ferramentas de IA. Muito bom, Aline, muito bom. Aline, Luciano, você quer trazer algum complemento para nós aqui? Eu queria perguntar uma curiosidade, falando em curiosidade, né? Uma curiosidade para a Aline. Aline, você acha que com o tempo, né, desde o surgimento da IA, o ser humano está um pouco resistente a algumas coisas criadas pela a IA, por exemplo, a imagem? As imagens criadas por IA, elas são muito perfeitas, né? Quase assim angelicais, né? Divindades. Você acha que tem uma certa resistência por esse tipo de material, por exemplo, imagens? Já está se criando uma certa resistência a isso? O que você acha? Eu acho que assim, tem as pessoas que são resistentes, né? Como eu falei, e tem as pessoas que acham ok, ficam maravilhadas com o que a IA produz, né? Eu acho que o povo que é mais resistente, na verdade, é mais medo, né? Tipo, medo de, ao reconhecer a capacidade dessas ferramentas, o que sobra pra gente, né? Qual é o nosso papel aí dentro desse contexto? Então, na verdade, a resistência pode ser um pouquinho de medo do tipo de realmente reconhecer o poder e a capacidade dessas ferramentas. Entendi. Medo de ser substituído, talvez? Acredito. Quem não tem esse medo, né? Eu tenho esse medo. A gente não sabe, né, como que será os próximos anos, né? Então, a gente está num momento aí de refletir, de se posicionar e ver que papel que nós vamos ocupar aí nesse mercado de trabalho junto com as ferramentas de inteligência artificial. Legal. Mas olha que curioso, gravamos um podcast anteriormente com uma pessoa, né, da área de tecnologia, e ela nos disse assim que ela tem uma preferência por conteúdos que têm um certo deslize, que não são perfeitos. Por exemplo, você grava o vídeo de entrevista com alguém. Aí, de repente, a pessoa, sei lá, se confunde, ou erra, ou gagueja, que é uma coisa muito humana, né? Sim. Você pode ter aí os deslizes durante uma conversa ou a criação de um conteúdo. E ela disse
que com a IA ela sente falta dessas falhas humanas, sabe? Então, o quanto você acha que isso é positivo? Não falando de IA no sentido, mas quanto você Uhum. acha isso positivo de mostrar uma certa fragilidade durante os conteúdos, ou a gente tem que realmente se adaptar e apostar em conteúdos perfeitos? Eu acho que assim, quando a gente tem, vou chamar de falhas, mas não é falhas, né? Esses pequenos deslizes, por exemplo, seja ao conversar, que mostra mesmo que nós somos humanos, eu acho que isso o outro cria uma identidade no outro, né? O outro se ver na gente, né? Quando a gente erra ou usa expressões, vícios de linguagem, tipo, quando, por exemplo, igual a gente está aqui gravando um podcast, quem está ouvindo, tipo, nossa, eu também falo assim, eu também me comunico assim. Então, assim, cria uma identidade, né? Um senso de pertencimento do que, tipo, do que a perfeição que fica num lugar do, tipo, meio que inalcançável. Perfeito. Eu sempre uso em sala de treinamento, né, e a Aline deve lembrar, o exemplo do Monange, né? Que era a Xuxa Meneghel tomando banho na banheira cheia de Monange, como se aquela mulher usasse Monange. E hoje a gente não engole mais esse tipo de campanha publicitária. A gente quer uma pessoa comum que mora de preferência na nossa rua, Sim, recomendando para nós um produto que ela usou e ela gostou, e ela vai lá e recomenda. Tudo bem, tem a publicidade com pessoas, né, artistas e celebridades, mas hoje a gente sente muito mais confiança em alguém que já experimentou e pode dizer para nós, olha, é bom por isso, mas toma cuidado com aquilo, e assim a gente vai usando as marcas e tudo mais. E eu acho que tem um pouco a ver isso. Às vezes eu fico vendo a IA simulando a nossa respiração, o nosso jeito ofegante de falar, né? sim. E da mesma maneira que a gente vê na praia, assim, um cavalo com um rabo de sereia, aquelas bizarrices que você fala, meu Deus do céu. Existe. Mas eu acho Existe. que isso acaba ficando o quê? Distante da nossa realidade, né? Quando você vê É. por exemplo, uma imagem de uma pessoa com aquela pele porcelana, com aquele brilho, com aquela áurea, tipo, você fica, isso não existe, Sim. né? Essa pessoa não tem boletos para pagar, não é assim a cara de quem tem, né? Então eu acho que a gente gosta de gente como a gente, de gente que fala como a gente, de gente que se comporta como a gente. É isso que cria essa identidade, né? É tipo, eu me aproximar de você que cria essa conexão entre as pessoas. Perfeito. Maravilhoso. E você antecipou aqui um pouquinho a questão de falar sobre histórias autênticas, né? Como que é possível a gente contar histórias autênticas e engajadoras em e-learning? Aí já começa a primeira polêmica, que é a polêmica do e-learning, né? Porque quando tem até os apelidos que a gente dava que era o e-learning, né? Que é aquele Elaine, e-learning longo, cansativo, sofrido. E aí, Sofrido. como que a gente pode falar de autenticidade e engajamento nesse estudo à distância, nesse e-learning, nesse objeto e nos roteiros de storyboard? Você que manja tanto de roteiro, Aline, há tantos anos faz, esses roteiros produzidos por IA. então, aí eu acho, Manu, aí, Manu, entra naquela questão que você já antecipou, né, da cocriação, né? Eu acredito que desde que o designer de aprendizagem cocrie com as ferramentas de IA e não deixe simplesmente tudo por conta dela, né? Desde que tenha ali uma supervisão, um pensamento crítico, uma análise do que está sendo produzido ou gerado, é possível sim ter conteúdos, né, produzir storyboards engajadores e autênticos. Porque foi como você disse, no dia a dia a gente costuma fazer brainstorms, né, com colegas, chamar alguém para tomar um café, para trocar figurinha, conversar com a equipe, para ter ideias. A gente já fez muito isso, né, Manu? Sim. Então, agora essa cocriação vai e deve acontecer com o IA. Né? Então, assim, por exemplo, se eu tô sozinha em casa trabalhando e tô num bloqueio criativo, então, eu posso sim pedir ajuda, por exemplo, a um chat GPT para ter ideias, só que o quê? A partir do momento dessas ideias que o chat GPT vai trazer, eu começar a ter insights em cima dessas ideias, entende? Então, assim, poxa, ele me deu uma ideia aqui, mas se eu pegar essa ideia e juntar com essa
outra ideia que eu já estava pensando. Poxa, se essa peça aqui, ou esse recurso que ele está indicando, eu criar uma metáfora, um storytelling, colocar nesse objeto. Então, assim, não é simplesmente delegar para IA e, tipo, aceitar aquilo e pronto, está pronto o storyboard. Mas é a partir do momento que a IA, né, produzir e te ajudar facilitar o seu trabalho, você começar a ter insights e criar em cima disso. Então é meio que tipo, a IA entra por um lado, mas você também entra aí com as soft skills que eu já falei, né, com o seu pensamento crítico, com a sua criatividade, com a sua sensibilidade, né, com o que você sabe, com a sua vivência, com o seu repertório. E aí sim, com essa parceria, com essa cocriação, eu acredito que pode sim surgir boas e engajadoras histórias dessa parceria de trabalho. É legal que você falou, e aí eu atinei aqui para um negócio. Pessoas consultoras de aprendizagem, gerentes de projetos, pessoas que estão atuando aí na frente, na infantaria, na criação dos objetos, apoiando designers, a gente fomentar mais o comportamento curioso, fomentar Sim. mais a criatividade, mais aquele inconformismo positivo, porque, assim, é aquela história, né? A solução de aprendizagem às vezes é desenhada, né, Aline? Aí Exatamente. tudo que está na solução de aprendizagem, a pessoa tem que fazer estritamente como o consultor espera receber. A gente sempre falou sobre isso. Existe aquilo que eu gosto, existe aquilo Sim. que você gosta como designer, tem o que o cliente quer. E nessa dinâmica, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cercear ou diminuir o impacto daquilo que realmente faz o design, da pessoa design, algo diferente. Já cansei de ver pessoa validando o objeto porque ela não gostou da forma como está escrito, mas instrucionalmente corresponde aos objetivos previstos. Condiz com o que é esperado pelo cliente, mas por uma questão de gosto, por uma questão de preferência, você vai lá e fala, não vai fazer assim. Isso é o que mais acontece, né, Manu? Eu, pelo menos na minha carreira, já esbarrei com várias pessoas que têm essa coisa, né, de ela ter o estilo dela, eu tenho o meu, e querer que o estilo dela prevaleça, sendo que, tipo, o meu não tá errado, né? E aí é como você falou, é uma questão de gosto. E eu acho que não é questão de gosto, é questão do tipo, o que realmente atende a esse objetivo de aprendizagem, o que realmente vai engajar, tá aderente ao que o cliente espera. É por esse caminho que a gente tem que seguir e deixar meio que gostos e estilos de lado. Exatamente. E a gente sempre brincou, é melhor controlar louco do que empurrar bêbado. É melhor você ter um time que te enfrenta positivamente, que te testa, que te impulsiona. E aí já vai responder o que eu ia te perguntar aqui sobre conteúdo engessado. Teve uma vez, Aline, teve uma pessoa de design, não vou falar o nome não, tá? Que virou para mim e falou assim, é que o consultor anterior falou que isso aqui não é a Pixar, não. Eu não posso criar isso não, porque aqui não é a Pixar, não. Eu fiquei com uma preguiça disso. Tudo bem, a gente não pode se igualar à Pixar em termos de design, em termos de ilustração, nada disso. Os caras estão há anos, né, na nossa frente. Mas assim, como assim? Como assim você vai virar para uma pessoa de design, principalmente quem está começando a carreira, e falar que você não pode pensar, você não pode sonhar e concretizar as tramas como elas se estabelecem? Você está ligado que você me deixou doente, né? Olha, e assim, eu fico imaginando a seguinte situação, e aí sai completamente do script para te enlouquecer. A solução de aprendizagem, assim, o briefing foi coletado. Sim. A solução de aprendizagem foi criada com IA. Aí o DA vai lá e usa a IA para fazer a entrega. E aí depois o IA vai defender isso para o cliente. Aí o DA não consegue defender para o cliente, tem que entrar em ação especialista ou consultor, que também fez tudo pela IA. Eu tô até vendo a luta. Meu Deus. O caos, né? O caos tá aí, né? Porque a gente sempre brincou com isso, assim, ó, faça bem feito e saiba defender sua trama. Então, então, eu acho que assim, a gente tem que partir do básico, né? Qual que é o básico? Que independente de usar as ferramentas de IA ou não na criação dessas trilhas de aprendizagem, o designer de aprendizagem, o consultor, enfim, quem quer que seja, tem que ter em mente o quê? Quem é o seu público-alvo, né? Quais são as preferências e necessidades desse aprendiz? Quais são os objetivos de aprendizagem? Em que contexto vai se dar esse treinamento? Isso é o básico.
E aí, com essa clareza, esse domínio do negócio do cliente, né, do público, ele, por exemplo, consegue dar orientações e direcionamentos mais assertivos para a IA, se ele for utilizar a IA, né, que são os famosos prompts aí. Então, ele consegue dar um direcionamento melhor, e aí provavelmente vai ter um resultado melhor aí no que a IA vai contribuir e ajudar. Só que ainda assim, ele precisa ter, tipo, avaliar se o que ela está trazendo é pertinente para o cenário do desafio dele ali de aprendizagem ou não. Então, tipo, ele tem que fazer uma leitura crítica, ter o pensamento crítico de avaliar, tipo, isso daqui tá aderente, isso daqui vai impactar o meu aprendiz, vai engajar ou não? Ou, tipo, não dá para aproveitar nada do que a IA aqui trouxe para mim. Então, ele tem que ter esse trabalho, né? Não é simplesmente delegar novamente e esperar que ela faça e simplesmente, sei lá, imprimir ou salvar e entregar para o cliente, né? Então, eu acho que mais do que nunca a gente tem que realmente ter essa curiosidade de tipo de questionar se faz sentido, se realmente é viável o que ela está trazendo ali, interpretar as informações que ela está trouxe, até porque, tipo, ela pode trazer vários dados, pode cruzar dados, informações, mas se a gente não souber interpretar, a gente não vai saber utilizar esses dados para tomar decisões estratégicas, por exemplo. Então, não adianta simplesmente só deixar por conta de IA. Eu fico imaginando que a gente vai chegar num futuro em que a gente vai validar o objeto, vai validar o prompt. Porque se a pessoa pode entregar. Aí você assim, então me mostra o prompt. Aqui, Luciana já cansou de fazer isso comigo. Manu, essa entrega X, beleza, agora me mostra o prompt. Isso Dependendo aconteceu até recentemente, né? da qualidade do A Manu criou uma estratégia aqui, né, para nós, para um cliente, e aí eu fiquei com algumas dúvidas e eu chamei ela para conversar. Falei assim: me mostra como você elaborou o prompt. Como que você perguntou para a IA? Aí ela Sei. mostrou o modus operandi e tudo, a gente achou várias coisas positivas, né, Uhum, estratégicas mesmo, mas tinha muita oportunidade também. Porque você tem que saber perguntar para ela, senão você não tem esse exatamente. retorno. E aí a gente até engata no outro ponto, Aline, que a gente tem um baita reskilling aí dos designs instrucionais, né? Porque muita gente, antes dessa explosão, né, das ferramentas de inteligência artificial, você tinha o modus operandi do design instrucional, aonde ele fazia pesquisas, tal, tinha um modus operandi muito diferente do que teria hoje. E hoje ele precisa ser muito mais curador, validador desse prompt que a gente acabou de falar. Então a atuação dele, o modus operandi dele mudou bastante, né? Como é que você vê essa mudança de atuação do designer? Eu percebo essa mudança mesmo. Eu vejo que, tipo, por exemplo, os DIs júnior, né, eles estão cada vez mais tendo esse papel mesmo de curadoria, dos prompts e tudo mais. E eu vejo um pouco também com preocupação em relação ao mercado, porque, por exemplo, muitas organizações hoje em dia acham que pode agora contratar um profissional pagando mais barato, já que o papel dele é Hum. simplesmente só criar prompts, né? Criar comandos. Então, também o mercado, algumas empresas já está começando a ver, deturpar o nosso papel, né? O nosso papel dentro Uhum. ali da organização e dentro da área de treinamento e desenvolvimento. Então, eu vejo, por um lado, com preocupação, que, tipo, tudo bem Sim. a gente mudar o escopo de trabalho. Eu acho que isso vai acabar acontecendo em todos os níveis, né? Que daqui a pouco a gente pode explorar melhor isso, mas eu fico Uhum. preocupada como o mercado está vendo o nosso papel, a É. nossa atuação. Eu até queria fazer uma provocação aqui, porque vou fazer até uma analogia antes. Quando eu atuava como cabeleireira, não sei se eu te contei esse segredo, Aline. Conte-me. Eu era cabeleireira, tive salão, tudo bonitinho. E para mim, dava muito mais trabalho reavaliar um cabelo já mexido por outro cabeleireiro, já com alguma química trazida de outro cabeleireiro, do que eu trabalhar um cabelo do zero, um cabelo virgem, vamos dizer assim, né? Sem nenhum tipo de química, corte, essas coisas. Eu, por que que eu comentei sobre isso?
Eu acho que o papel do designer hoje é muito mais complexo. Sim, Porque ele tem que saber perguntar, saber pesquisar, saber curar e depois validar o que é trazido. E ele tem que extrair do que é trazido, a régua dele sobe. Por quê? Se traz muito mais insumos para ele trabalhar, ele tem o triplo de trabalho para poder refinar o que é trazido para ele. Então, sim. assim, eu não acho que a gente ficou com o trabalho mais fácil. Ele ficou mais estratégico. Eu acho que ele ficou mais. Ele ganhou musculatura o nosso trabalho, mas ele não ficou mais fácil. Não, eu também acho que não ficou, eu também acho que ficou estratégico. Só que o que acontece é que as empresas não têm essa visão que a gente tem da nossa profissão, né? Do nosso papel, da nossa atuação. Então, na cabeça de algumas organizações, eu acredito sim que na cabeça deles ficou mais fácil. Tipo, é só colocar uns comandos, igual eu já ouvi em algumas organizações falar assim: joga no chat GPT que rapidinho ele faz. Do tipo, Mas aí, peraí. Você sabe que a gente descobriu em algumas andanças nossas por aí que tem cliente que tentou fazer isso internamente Deu ah, ruim. e deu oxe, ruim, é claro que vai dar, gente, ainda deu precisa ruim. do. Não, isso é tipo, a gente Ah, ainda não tem uma maturidade ainda para esse ponto, né? Um tempo atrás, eu vi a polêmica, acho que foi do Duolingo, se eu não me engano, que o CEO lá mandou mais da metade do povo embora. E aí depois ele teve que voltar atrás, por quê? voltar Porque o atrás. Duolingo começou o quê? A trazer nas frases e no conteúdo o quê? Uhum, Vieses, preconceito, falas sim. machistas. Por quê? Porque faltou o ser humano ali, né? A pessoa por trás, para calibrar o que ele iria trazer de conteúdo para quem usa o Duolingo. Então, assim, isso é Sim. um exemplo real, tipo, aí que a gente ainda não está preparado para isso, né? Para tirar os humanos e deixar só as máquinas, por exemplo, ou colocar pessoas e sem ter essa validação e supervisão crítica do que está sendo produzido e gerado. Exato. A gente até contou esses dias atrás aí uma mini parábola, que é assim, o cara foi lá, né, chamou um eletricista para arrumar um fio que estava dando curto-circuito na fábrica dele, e aí o cara falou assim, olha, eu já arrumei, não, na verdade ele falou assim, para arrumar eu cobro X mil reais, era um valor, um montante elevado, né? E aí o dono da fábrica virou para ele e falou assim, pô, você quer tudo isso para arrumar um fio aqui no quadro de luz, tal? Ele falou, tá bom, então arruma você. Então, assim, cadê o repertório, né? Quando Exatamente. a empresa, quando ela percebe que precisa ter repertório, você precisa ter tática instrucional para montar um treinamento, você precisa ter musculatura para poder conduzir treinamentos de maneira estratégica que vão dar o resultado que a gente espera. E aí elas caem em si. Mas de primeiro momento é o que você falou, Aline. A empresa acha que é só botar no chat GPT, pegar lá o que ela traz. Mas, gente, isso aí É isso. aconteceu também com os cursos de prateleira. Era assim, nossa, o pessoal resiste, o pessoal tá resistente. Gente, o curso de prateleira é muito legal quando ele é feito de uma forma extremamente qualitativa e tem como aterrissar no negócio do cliente. Mas a gente já cansou de ouvir por aí cliente que já tá, não aguenta mais aquela baciada de curso que você compra de repente com um LMS ou um ecossistema, tomba aquele monte de conteúdo que não tem nada a ver com o negócio. E aí você fala, bem, eu tenho 1.000 cursos na minha plataforma. Desses 1.000, eu tenho aderência do meu público em 2%. Desculpa. Então, assim, o que que é? Não é resistir ao modelo, não é resistir ao que está acontecendo, é Não, analisar uma forma equilibrada de analisar os prós e os contras. Eu fico exatamente. imaginando, Aline, o desespero daquela pessoa de design de aprendizagem que pegava o insumo do cliente, mastigava o insumo do cliente, deixando só na primeira pessoa e enfiava isso dentro de um RAIS e dentro de um storyline e entregava para o cliente aquela porcaria. Assim, para esse tipo de designer, a IA, que delícia, né? Porque ela ainda É, consegue fazer conectivos entre textos. Às vezes a gente pegava o texto, não tinha nem pé nem cabeça. exatamente. Então, assim, o que eu penso, tá? Nesse primeiro momento, a inteligência artificial ela vai soar como um alívio,
Mas é o que vocês estão falando aqui, eu concordo com vocês duas, que o nosso trabalho ficou mais difícil, mais complexo, porque vamos lá, olha só, antes a gente pegava o insumo do cliente, pegava 2, 3, 4, 5 livros, fazia um fichamento ali, ou pegava aquilo, levava para o brainstorm, tramava a solução e entregava. Hoje, a gente consegue acessar a biblioteca do planeta. Exato. Cara, como é que a gente vai olhar para esse acervo planetário para escolher aquilo que de fato vai mexer o ponteiro? E é o que você falou, né? Você trabalha aí, na sua biografia, você fala sobre aprendizagem de impacto. Como que a Sim. gente vai impactar a pessoa com esse mundaréu de informação? Então, concordo com vocês. Para quem trabalha direitinho, tentando buscar a lógica interna daquilo que faz, a inteligência artificial é uma ferramenta. Para aquela pessoa Exato. que gostava de empurrar com a barriga a demanda, Ela é uma a IA é ameaça. muleta. Não, é uma muleta e ameaça, né? Porque, tipo, daqui a pouco essa pessoa pode ser substituída pela IA, né? Se é uma pessoa que acomodada, não tem um pensamento crítico, não agrega em nada, realmente a ferramenta, a máquina vai ser muito mais útil, entendeu? Então, assim, o nosso papel vai ser mais estratégico. E aqueles profissionais que com a IA vão ficar acomodados ou nessa zona de conforto. Aí eles sim, eu acho que essas pessoas deveriam se preocupar, entendeu? E rever o seu papel aí dentro dessa cadeia aí dentro desse processo na área de desenvolvimento e treinamento. Sim. E ó, não vou ficar falando como se eu fosse infalível, não, porque não é o caso. Esses dias aconteceu comigo o seguinte, tá? E tá acontecendo com um monte de gente aí que tá ouvindo a gente. O cliente antes consultava a gente para saber se dava para fazer. Agora o cliente está entrando na IA, tentando fazer, descobrindo o que é possível e testando a gente. É Ele isso, vem para nós e fala: Eu quero assim. exatamente. Não, e já tem cliente que, tipo, se você fala alguma coisa, ele fala, eu já fiz no chat GPT e consegui fazer. Do tipo assim, tá achando que a gente tá com a racha, mas não é, né? Então, assim, tem cliente que já chega, tipo, para as reuniões já embasado que consegue fazer, já cita até o nome das ferramentas, tipo, não, existe ferramenta tal, ferramenta Y, vocês podem usar que dá certo, entendeu? Então, assim, tem isso também. Eles estão chegando cada vez mais preparados, só que assim, tem essa questão de que eles acham que a gente é tirador de pedido, né, Manu? Que eles vêm com a Uhum. ferramenta, fala, tem que usar a ferramenta Y, ferramenta Z, e eu quero isso, assim, assim, assado. Só falta dar o prompt ali pra gente fazer. Então, assim, também não é assim, né? Sim. Esse dia a gente estava no evento lá de educação, aquele que rola no Brasil todo e tem aqui em São Paulo que o pessoal vem. Aí tinha lá o pessoal da consultoria dando treinamento de vendas, falando de técnicas de vendas, mostrando as etapas de vendas. Eu fiquei com uma preguiça ali, porque assim, etapas da venda, o ChatGPT me dá, gata. Sim. O que é que eu vou fazer com isso? Então, assim, a gente já trilhou aqui várias das nossas dúvidas, mas assim, uma coisa que eu queria saber de você, você acredita que existe um risco real da IA tirar a alma da educação corporativa? Assim, a gente já falou tanto sobre isso, mas eu queria muito te ouvir sobre isso mesmo. Existe um risco da gente perder a nossa alma? E se sim, como é que a gente pode proteger esse espaço criativo que a gente arduamente conseguiu criar? Então, Manu, assim, existe esse risco, sim, se a IA for usada, por exemplo, como ferramenta de automação, né? Como ferramenta em larga escala, visando só quantidade, sem ter esse olhar humano crítico por trás, sem ter esse pensamento estratégico, sem ter essa validação, essa curadoria que o profissional deve fazer. Porque assim, eu acho que a alma da educação corporativa está justamente no quê? Na troca, na conexão, no nosso feeling, na nossa escutativa, no nosso poder de persuadir, né? Então, ou seja, são as soft skills que eu já citei aqui. Mas, por outro lado, eu acredito também que a IA talvez possa também potencializar a alma da educação corporativa. Porque, por exemplo, se a gente fazer bom uso dela, né? No sentido do quê? Dela nos ajudar a agilizar trabalhos mais demorados, trabalhos operacionais, repetitivos, e deixar o DA, o profissional, mais livre para realmente ele se dedicar a pensar na estratégia, a pensar no negócio. Então, isso pode ajudar
a alavancar a alma da educação corporativa. Então, na verdade, eu acredito assim que a IA por si só, ela não tira ou coloca alma na educação corporativa. Na verdade, é o uso que a gente faz dela. Maravilha, Aline, maravilha. E se você pudesse desenhar para nós aqui um futuro ideal de parceria entre design de aprendizagem e inteligência artificial, como é que seria esse ecossistema? Então, eu iria por essa linha da cocriação, né? Então, eu ia aproveitar toda a potência, a capacidade das ferramentas de IA para ajudar nessas tarefas chatas, repetitivas e operacionais, né? E iria unir isso com o quê? Com as nossas habilidades humanas, né? De tomar decisões estratégicas, de ser criativo, de ser original, de liderar pessoas. Então, eu iria juntar o melhor da máquina com o melhor do ser humano. Aí ia ser um sonho, né, Manu? Ia ser Aí maravilhoso. ia ser incrível, né, Luciana? Nossa, ia ser Nossa. perfeito. Mas eu acho que a combinação, Aline, ela já existe. Só que nós estamos, assim, vislumbrados e muitas vezes impactados de uma forma a nos deixar paralisados diante dessa obra que nós mesmos criamos. Eu acho que a É. gente está no vislumbre ainda, sabe? É que nem outras invenções incríveis da humanidade, o carro, o avião e outras tecnologias, que a gente demorou um tempo para processar o quanto aquilo era poderoso, unindo a criatividade e a curiosidade humana. Então, acho que a gente está na transição ainda. Pessoas como nós, por exemplo, que aceitem para o debate, que somos pessoas da educação, que gostamos de desenvolver o ser humano, eu acho que é nosso papel ajudar nessa condução também, sabe? Nessa compreensão. A gente percebe nos treinamentos que a gente desenvolve, que a gente aplica, que quando a gente traz, né, Manu, a solução com base na inteligência artificial, o quanto ela pode nos apoiar e pode nos facilitar o dia a dia, as pessoas ficam impactadas, ficam encantadas de ver o que ela pode fazer por nós, né? Então, acho que é uma tarefa aí, uma longa jornada que nós temos, né? Eu acho que assim, a chegada da IA é relativamente novo, né? Então, eu acho que a gente está num momento que a gente está tendo que aprender a utilizar essas ferramentas, a pensar como utilizar essas ferramentas. Então, assim, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, entendeu? É a pensar formas de trabalho. Então, é meio que ao mesmo tempo você tem que aprender já a usar e ao mesmo tempo refletir do tipo, peraí, como que eu Uhum. faço uso dessas ferramentas, né? Como eu Sim. tiro o melhor aproveitamento a favor do meu trabalho, a favor das ações de aprendizagem que eu estou criando. E é Uhum. tudo novo para todo mundo, né? É isso que é o barato também, né? Tipo, a gente descobre no dia a dia uma ferramenta nova, a gente descobre no dia a dia uma aplicação que a gente não pensou que seria possível da IA na educação, mas a gente vai lá e tenta e faz. E Sim. é isso, a gente está todo mundo descobrindo, se descobrindo ao mesmo tempo. Verdade. Maravilhoso. Incrível. Ai, Aline, como é que as pessoas ouvintes que estão aqui podem localizar você nas redes para continuar esse papo? Porque é tão bom te ouvir, é tão bom aprender com você. Tava morrendo de saudade, ainda bem que as agendas deram certo para a gente poder marcar. Como é que elas podem te achar, Aline? Olha, quem quiser continuar. Eu adorei também, né? Por mim, dá pra gente ficar conversando, mas não. Eu Claro. passaria aqui horas e horas com vocês duas, né? Ainda mais falando desse tema, que é um tema assim que tem despertado aí várias reflexões da minha parte, né? Tipo, e que bom que eu tô podendo aqui compartilhar com vocês, ouvir vocês também. É sempre bom essa troca. E para as pessoas que querem aí bater um papo comigo, me chamar para um café, né? Mineiro adora café, então, Ai, que gente, delícia! pode me chamar. É só procurar no LinkedIn, tá lá Aline Cristina, tem a minha fotinha lá, não tem erro. Só me procurar lá, pesquisar e entrar em contato comigo. Aline, Ótimo. muitíssimo obrigada pelo privilégio de te ouvir. Tava realmente com muita saudade, muita, 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 muita saudade.
E eu posso dizer que um dos momentos mais felizes assim, da minha carreira como designer foi trabalhando com você. E assim, às vezes quando eu vejo uma viúva, eu, meu Deus, viúva não! Não. Porque era uma piada interna nossa, mas é o seu cuidado, o seu detalhismo. Foi muito legal trabalhar com você e, assim, aprender com você, te ouvir, a gente poder trocar. E se tivesse a IA naquela época, hein, Aline, a gente teria colocado fogo no parquinho, meu. Ô, Manu, a gente ia criar a nossa própria IA. A gente ia criar. Como o pessoal fala, né? Deus não dá asa pra cobra. A gente ia criar o nosso próprio chat GPT, entendeu? Não ia ter pra ninguém. Ai, mas eu também fiquei muito feliz de reencontrar, né? Você mesmo que virtualmente aqui. Tempos bons, né? Que sempre eu lembro com carinho, com uma certa nostalgia. Mas estamos aí. Precisando, pode me chamar para brainstorm, para tramar, que eu tô aí. Ai, que delícia. Obrigada, Aline. Muito obrigada. Obrigada, você é Luciana. sempre muito bem-vinda, sempre presente nos momentos mais incríveis, né, da nossa passagem para projetos, novas tecnologias, soluções. Obrigada por toda a contribuição mesmo. Eu que agradeço, adorei esse bate-papo, foi uma delícia e conte comigo para os próximos. Esse pessoal aí que a gente deu olá, que tá ouvindo a gente, vem gravar com a gente também, que a gente tá morrendo de saudade, né? Flávia Lacerda, o povo de Juiz de Fora, tudo aí, né, não, Aline? Com certeza. Vem conversar com a gente. Muito obrigada, Aline. Um abraço para você. Abraço, gente. Até a próxima. Até. Tchau.